Oi, gente, voltei. Antes de eu começar a aula, pelo menos essas primeiras aulas, eu vou sempre dar um diário de bordo do que tem acontecido, tá? Então, eu já explico e já peço desculpas pelo que vier depois. O que acontece? Quando acabou aquela primeira aula, aquela primeira orientação, primeiro vídeo que eu postei, eu fui nas redes sociais, em todas as redes que eu tenho, publiquei para os alunos, nos grupos. Tenho muito a agradecer, mas vou fazer isso no final do segundo vídeo. E aí eu fui me aventurar a gravar essa aula. E aí precisa, pelo uso do PowerPoint, de 2 notes e precisa acoplar um no outro. Então, para começar, eu não consegui acoplar, porque preciso usar um outro software, uma espécie de um VPN, acho que é isso. E eu não sabia instalar, eu não sabia usar. Já estava instalado, mas eu não sabia configurar para conectar os dois. Quando eu consegui configurar, o microfone começou a dar um som, eu e os lados, né? Começou a dar um som de slow motion. Depois eu não conseguia passar os slides, porque eu não sabia que era tudo num computador só. Enfim, eu me estressei e falei, não vou fazer mais. Vou esperar, vamos ver, vou assistir tutorial, depois tô com a cabeça quente. Aí fui fazer algumas coisas que eu precisava fazer para despachar para as escolas. E eu faço um curso EAD, eu falei, vou estudar o curso EAD, porque aí eu desnortei um pouco do que eu tô fazendo. Então eu fiz tudo isso. Estou gravando agora à noite, bem à noite. Porque eu esperei meu marido chegar para me explicar algumas coisas. Eu lavei as mãos e todo o resto. E estou aqui de volta. Segundo ponto, a gente vai trabalhar com o PowerPoint que eu fiz numa janela entre aulas no início do ano passado para uma aula que eu ia dar naquele mesmo dia à noite. Então é um PowerPoint simples, tem poucas imagens, não tem nem transição, preto e branco, e é o que tem. Porque, contrariando o Renato Russo, nós não temos todo o tempo do mundo, então aqui vai ser valorizado mais o conteúdo do que a estética, ok? Vai por mim, confia em mim, não desiste, porque o conteúdo vai ser útil. Outro ponto é que eu vou dividir esse nivelamento em 2 vídeos, porque senão ele vai ficar maçante, vai ficar mais de 1 hora. Então eu vou falar com vocês agora nesse primeiro vídeo até a filosofia moderna, até o fim da filosofia moderna, e a gente começa a filosofia contemporânea no próximo vídeo. E aí eu já vou passar uma sugestão de um exercício para vocês fazerem no final do vídeo, para a gente poder conversar melhor sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Vamos começar? Nivelamento de filosofia. A gente vai conversar sobre vários pontos da filosofia. É importante que vocês saibam que isso aqui é um passeio pela filosofia. Não é a filosofia pronta. Nós vamos esmiuçar isso em outras aulas, tá? Então, por favor, não fique com essa sede de querer saber demais no começo, porque o importante para nós agora é vocês tomarem conhecimento disso, tá bom? Então, vamos começar pela filosofia antiga grega. E essa filosofia antiga grega é dividida em 3 partes: filosofia pré-socrática, filosofia clássica e pós-socrática. Vejam bem, a gente tem um ser humano importante, que é Sócrates, tá? Então, Sócrates é o pai da filosofia, mas ela se inicia antes dele. Ela se inicia com um pensamento que contesta o status quo, aquilo que todo mundo estava acostumado. E depois dele ela continua de uma forma um pouquinho diferente. Por isso que a gente diz que essa filosofia tem como tema importante Sócrates, que é o pai, mesmo não sendo ele o fundador, vamos dizer assim, tá? Então, para estudar a filosofia antiga grega, a gente começa pelos pré-socráticos e a gente começa falando da mitologia. A mitologia era a filosofia que a pré-filosofia, né, antes da filosofia, onde as pessoas acreditavam no poder das divindades e explicavam o mundo através delas. Como assim, professora? Vamos supor que cai um raio, e aí você não sabe de onde ele vem. Quando você é pequenininho, você pergunta para sua mãe: mãe, por que está chovendo? E a sua mãe vai dizer para você que está chovendo porque São Pedro está limpando a casa, tá? E você vai acreditar porque você não foi pesquisar nada ainda. Então era isso que acontecia. Caiu um raio na Grécia, Zeus estava muito bravo, estava mandando um raio. Se eu sou um nórdico, na antiguidade, eu vou acreditar que quando tem um trovão, Thor está muito bravo,
e está mandando um trovão, porque ele considera que o povo precisa de uma punição, tá? Então, o que vai acontecer com os filósofos pré-socráticos? Para começar, não acontece na Grécia o início da filosofia, mas nas colônias gregas, tá? Então, eu vou poupar vocês do meu desenho de mapa de bolinha, porque eu não sei fazer desenhos aqui. Mas vamos lá, imaginem que aqui é a Grécia e aqui tem uma série de colônias em volta. É numa dessas colônias que vai nascer o pensamento filosófico ou a filosofia da physis. Primeira palavrinha estranha para vocês, physis. O que é a observação da physis? É tentar entender como a natureza produz os seus fenômenos e parar de explicar esses fenômenos pelos poderes da divindade, tá? Então, quando vocês estudam na escola física, physis, física, vocês estudam gravidade, eletricidade, mecânica, eu juro, por trás de todos aqueles numerozinhos, letrinhas e formulazinhas, está simplesmente os fenômenos produzidos pela natureza. E são esses primeiros filósofos que ficavam lá nas colônias, que não tinham LOL, Tinder, e aí simplesmente eles ficavam observando a natureza. Como é que os astros se movem? Tem dia e noite. Olha, a plantação funciona conforme as estações do ano, e não porque um deus está bravo ou não com o ser humano, tá? Então daí nasce. Quem são esses filósofos? Tales, Pitágoras, Empédocles, Demócrito, Heráclito, Parmênides e aí por diante, que nós vamos estudar mais profundamente na aula de pré-socráticos, ok? Importante falar que esses filósofos e até o fim da filosofia grega antiga, eles têm como sobrenome o local de origem deles. Então nós vamos ter, por exemplo, Tales de Mileto, que é a colônia grega que ele pertencia, Demócrito de Abdera, ok? E todos eles estudam a arque. Tem um acento, professora, mas é com o E fechado mesmo que se fala, arque. Arque é a essência. É a essência que permanece em tudo, embora ele sofra mudanças. Exemplo, Tales vai dizer que a água é a arque, é a origem de tudo, é a essência de tudo. Ela se transforma em sólido, líquido e gasoso, mas ela não deixa de ser água. Então aí está um ponto do que vai ser a arque para os filósofos pré-socráticos. Depois, nós vamos ter a filosofia clássica. A filosofia clássica, ela vai nascer na polis de Atenas, Atena é a deusa. Essa polis é um centro político, é uma cidade-estado, para vocês entenderem, polis, muitos vivendo no mesmo ambiente. Então as decisões têm que ser tomadas para esses muitos. Por isso que a democracia nasce em Atenas. Importante para se entender polis. A palavra politikos vem de polis, politica vem de polis. Politikos é aquele que é capaz de tomar decisões para o todo, para toda a cidade-estado, e não pensar no seu próprio bem-estar. Aquele que pensa no seu próprio bem-estar era chamado de ide, eu, ota, rodar. Aquele que gira em torno de si mesmo, que é egoísta. Para vocês refletirem, os políticos de hoje são egoístas. Talvez porque estejamos elegendo idiotas. Nascendo na polis grega, a filosofia vai sair da physis e vai para o ser humano, tá? Eu não quero mais saber por que chove, por que dá plantação, por que não dá plantação. Eu quero entender qual é a minha missão nesse mundo, por que eu estou aqui, como eu adquiro conhecimento. É isso que eu quero saber com o estudo dessa filosofia, dessa sabedoria, desse amor pela sabedoria. Bom, os sofistas também são parte importante da filosofia clássica. Quem são os sofistas? Os sofistas são homens mestres na retórica. O que é retórica? O poder de fala, tá? O poder de estar argumentando. Por que eles são importantes? Porque os pais daquelas pessoas que têm dinheiro vão contratar esses mestres para ensinar seus filhos a terem poder de argumentação. E quando eles chegarem numa assembleia democrática,
Eles vão expor o porquê que eles estão votando daquela forma e porquê que eles acham que aquela é a melhor forma de ser votado e vão convencer as pessoas. Parecido com o que a gente conhece hoje em dia, não é mesmo? O que acontece é que os sofistas vão ser tidos pelos 3 filósofos clássicos, que a gente já vai apresentar, e por muita gente, como mentirosos. E há uma frase de Protágoras que eu acho muito interessante. Ele é um sofista e é muito interessante a gente falar para entender um pouquinho o outro lado disso. Protágoras vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas e ele acredita que algo é verdade, quem poderá dizer que ele está mentindo? Para a gente refletir, tá bom? Depois nós vamos ter o SPA. Eu pedi para vocês gravarem esse termo SPA, né? Lá no comecinho. Eu quero que vocês foquem nesse termo e saibam que quando vocês estiverem fazendo a prova do Enem, a prova do vestibular, a minha voz vai estar lá falando para vocês. Em Atenas havia um SPA. Por quê? Porque vocês trocam toda hora a ordem desses filósofos, gente. Vocês botam Platão primeiro, sei lá, porque acham ele mais simpático, ou Aristóteles e tal, e a ordem é essa. Sócrates foi mestre de Platão, que foi mestre de Aristóteles. Ok? Importante saber esse contexto. Do Sócrates a gente vai estudar a vida, porque ele não deixa nenhuma obra escrita. As obras escritas dele, os diálogos socráticos, se estuda quando se estuda Platão. De Platão, a teoria das ideias, tá? Que é um pouquinho mais complicada para a gente falar no nivelamento, mas é mais ou menos assim. Existe um mundo ideal, onde as coisas existem, onde as coisas perfeitas existem. Então, eu existo no mundo ideal, este copinho existe no mundo ideal, tudo existe, o mouse talvez, né, se o mundo ideal já tiver high-tech. E aqui a gente só tem cópias das coisas que existem no mundo ideal, ok? E também a teoria da caverna, muito importante, que vai fazer a ligação com essa teoria das ideias. E de Aristóteles a gente vai estudar a metafísica. Na verdade, Aristóteles a gente vai estudar um monte de coisa, tá? Porque Aristóteles, ele é o cara que joga nas 11 e ainda cata no gol. Então, de Aristóteles a gente vai estudar felicidade, ética, biologia, blá, 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 blá. Mas a metafísica é o ponto mais importante, principalmente porque esta palavrinha torneia toda a filosofia. E para não continuar sendo um monstro para você, vamos traduzi-la ao pé da letra. Então, meta é além, está além. E física a gente já aprendeu, natureza. Além da natureza. Como que o homem pode conhecer? Está além da natureza. Por que ele morre? Deus existe? São todas questões que permeiam a filosofia, são questões metafísicas, tá bom? Vamos continuar agora falando um pouquinho da filosofia helenística. A filosofia helenística, ela vai também ser chamada de filosofia pós-socrática. A gente tem que entender uma coisa muito importante. Aristóteles vai dizer para nós que a felicidade é o fim último de todo ser humano. Este é aquele momento em que o adolescente diz: o meu não. Eu não sou feliz. Eu não quero ser feliz. É impossível ser feliz. Você quer ser feliz, querida? Desculpa. Todo mundo quer ser feliz. Pelo menos ninguém quer ser triste. Você não acorda de manhã e fala: vou para a escola hoje. Vou crushar aquela pessoa que só me dá patada porque eu quero ser triste. Vou para a escola hoje, vou torcer para todos os professores faltarem e eu ter 5 aulas seguidas de matemática. Tomara que o lanche seja ovo porque eu quero ser triste. Não, você não faz isso. Você busca a felicidade. E isso vai impregnar esses novos filósofos, filósofos que vão estar num local onde não tem mais vida pública, não tem mais polis para eles se preocuparem. Porque agora Alexandre o Grande dominou geral, tomou conta do morro. E Alexandre o Grande vai trazer uma série de orientações, de influências do Oriente, de outros lugares que ele dominou, e vai ficar tudo muito confuso, e eles vão precisar se remodelar, se reordenar. Ufa! Eles precisam de uma filosofia que oriente, principalmente para o bem viver, para a busca da felicidade. Então é uma filosofia muito pautada no interno, na introspecção, na autobusca, muito orientada por valores orientais. Ficou meio, né? Mas tudo bem, é isso aí. E algumas escolas que a gente vai estudar que cai muito nisso que eu estou falando são os epicuristas, os estoicos e os ceticistas, tá? Vamos estudar os cínicos, que é uma escola mais roots, uma escola mais
despojada, e eu não vou falar mais nada dela, porque eu quero que vocês assistam a aula de filosofia helenística, tá? Todo mundo curte o Diógenes, vocês vão conhecer ele melhor nessa aula. Mas é cínicos mesmo, sabe? Ah, aquela pessoa é uma cínica. Cínico. Fique por dentro e acompanhe os próximos episódios. Bom, a próxima filosofia, próxima escola, próxima era da filosofia que nós vamos estudar é a medieval. A medieval nasce com o nascimento do Cristo e do cristianismo, né? Importante vocês gravarem essas duas tríades aqui, tá? Para vestibular. Por quê? Porque muitas questões do vestibular caem a escola medieval, mas não cai o nome do filósofo. E aí cobra o influenciador. Ou cai o influenciador e o filósofo e cobra a escola. Ou cai só um. Então, vocês sabendo um dos três, vocês vão conseguir contextualizar melhor a questão. Então, vamos começar pela patrística. Patrística, Santo Agostinho, influenciado pelo platonismo. Patrística, gente, olha o nome, patrística. Ela vem dos padres. Então, os padres eram muito importantes nessa época. Eram eles que obtinham e guardavam esse conhecimento. Então, Santo Agostinho vai ser muito influenciado não só pelo pensamento de Platão, mas pelo que fazem do pensamento dele durante o final do helenismo, que é o platonismo, tá bom? Então, Platão, Santo Agostinho, padre, patrística. E aí a gente vai ter helenística, certo? Escolástica, perdão, escolástica. O nome diz o quê? Escola, tá? Então é uma época de muitas universidades. As universidades proliferaram, as escolas, e aí as pessoas já não estavam mais aceitando o pensamento dogmático platônico, elas precisavam de ciência. Tomás de Aquino vai entrar com Aristóteles nessa época. Então, Tomás de Aquino, escolástica, influenciado por Aristóteles. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho da filosofia moderna, e ela vai se dividir em vários pedaços. Então, a gente vai falar primeiro da filosofia política, tá? Vamos começar com Maquiavel. Essa frase que está aqui, ela é muito utilizada como se ela fosse de Maquiavel. Ela não é de Maquiavel, mas ela serve muito bem para a gente dizer o que é o conteúdo do Príncipe. O Príncipe é o livro que Nicolau Maquiavel escreve, e ele é uma espécie de um tutorial para ser um bom rei no absolutismo, tá? Os fins justificam os meios significa que se eu tiver que matar todo mundo que estiver no meu caminho para chegar no meu objetivo, se o meu objetivo vai ser bom para o meu povo, eu vou matar quem estiver pelo meu caminho, tá? Quando a gente fala que uma pessoa é maquiavélica, não é que aquela pessoa é má, é que aquela pessoa, ela está visando um objetivo, né? Ela é teleológica, ela vai atrás de um final de boa, não importando o que eu vá fazer pelo caminho. A gente tem vários exemplos de maquiavélicos na nossa atualidade. Se vocês quiserem citar alguns aí, eu vou ficar contente. Pausa para água. Vamos voltar para o slide. O Maquiavel, gente, ele é um florentino, tá? Então, Itália. E agora a gente vai para um inglês, que é o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do homem. Então, agora eu vou contar essa frase é dele mesmo. Eu vou contar uma historinha para vocês que não é fielmente, nem passa perto do Leviatã, que é o livro do Thomas Hobbes, mas para vocês entenderem como é que ele entendia a sociedade, tá bom? Então, vou ser bem didática. Vamos supor que você more numa terra, lá na época das cavernas, né? Um pouquinho depois. E você planta naquela terra, tal. E aí vem alguém e acha que a sua terra dá muito mais do que a dele, e ele mata você. Depois vem alguém e se muda pro lado dele e acha que tá com pouca terra, pega um pedaço da terra dele e mata ele, tá? E assim as pessoas vão se matando, porque ele diz que o homem não tem limites na sua ambição. Até que um dia chega um super-herói e fala assim, ó, eu sou o Salvador. E eu vou proteger a sua vida. Ninguém mais vai tomar nada seu e nem vai te matar, tá? Só eu. Para isso a gente assina um contrato aqui e você vai me dar a sua liberdade em troca. Aí o cara tá morrendo de medo de morrer, beleza. Então vamos transportar isso para a atualidade. Nós temos um contrato com o governo.
O governo deve, através de leis constitucionais, nos gerir, nos proteger a vida. Como? Com segurança, com saúde, com possibilidade que a gente possa ter dinheiro, então empregabilidade para que a gente possa se alimentar e não morrer de fome, moradia. A educação é um plus, tá? Veja bem, há um contrato e há leis que nós temos que cumprir. Então a gente não tem a liberdade de fazer o que a gente quer, nós temos que cumprir leis, tá? Então nós trocamos essa liberdade de fazer o que quisermos pela nossa vida. É mais ou menos esse o pensamento contratualista do Hobbes. Só que o Hobbes vai dizer que a soberania é do governante. A partir do momento que ele está provendo isso para que tenha ordem, o que ele disser a gente tem que acatar. Ok? Já Rousseau vai dizer que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então ele concorda com esse contrato, ele diz que nós temos um contrato com o governo, sim, que foi assinado lá atrás, quando o homem estava feliz, andando pelado, curtindo a vida doidado. Essa teoria do Rousseau se chama inclusive o bom selvagem, né? Estava de boaça, alguém foi lá e cercou a terra e falou, agora nós somos uma sociedade. E aí eu fiquei bravo. Então agora o cara que cercou a terra tem que ir lá e colocar algumas leis, porque senão eu vou sair manifestando a minha braveza, não é mesmo? Mas ele não vai dizer que a soberania é do governante. Ao contrário do Hobbes, ele vai dizer que a soberania é dos governados, do povo. Se ele não está satisfeito com o governo, se é um governo tirano, ele tem todo o direito de trocar esse governo. Essa é a diferença dos dois contratualistas, tá bom? Eu costumo dizer que se fosse vivo o Rousseau nos dias atuais, ele diria, o homem nasce bom, o transporte público o corrompe. Agora a gente vai ver um pouquinho da filosofia moderna, ainda mais epistemologia. O que é epistemologia? Episteme é conhecimento, elogio é estudo. Então é o estudo de como a gente estuda, o conhecer como a gente conhece, tá? Entender como o conhecimento se dá. E na modernidade eles vão dividir em duas partes. Então é o racionalismo e o empirismo, tá bom? Vamos estudar um pouquinho dos racionalistas primeiro, e depois os empiristas, e depois o doido do Kant, que tentou juntar as duas formas. Bom, racionalismo. No racionalismo nós temos primeiro Descartes. Descartes, que vai dizer que penso, logo existo, já explico, e vai desenvolver o método cartesiano, que é um método de análise muito sistemático, para que tudo que a gente tem ao nosso redor a gente valide como verdade, tá? Explicando o penso, logo existo. Eu tô lá, de boa, na minha cama, quase dormindo, e eu começo a duvidar de tudo. De tudo, tudo que existe. Não é só do que meu marido me trai, não é isso? Tudo. Será que eu existo? Será que o que está ao meu redor existe? Quem garante que não tem alguém me enganando? Quem garante que eu não estou sonhando? Quem garante que o que está dentro da minha cabeça está dentro da minha cabeça mesmo? Que as aparências não estão me enganando? Que, duvido, 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 duvido. E aí ele chega num consenso. Eu duvido. Eu estou pensando. Então, de uma coisa eu tenho certeza. Eu existo. Se eu penso, se sou eu que estou duvidando, alguém precisa existir para duvidar. E esse ser humano sou eu. Se você duvida, eu não sei. Mas eu existo porque eu duvido, tá? Então esse é o princípio do penso, logo existo, cartesiano. E o dualismo psicofísico, ele vai dizer que nós somos divididos em duas partes. Então a primeira parte é a nossa mente, a res cogitam. O penso, logo existo é cogito ergo sum, cogitar, pensar. Então res cogitam, minha mente. Res extensa, a extensão da minha mente que caminha, que se movimenta, porque meu cérebro não sai por aí. Então, mente e corpo. Esse é o dualismo psicofísico. Depois a gente vai estudar Spinoza, e para quem pergunta, professora, qual é o seu filósofo favorito? Eu sou apaixonada por Spinoza. Spinoza vai falar que tudo que existe está fundado na mesma substância. É uma substância para tudo. E essa substância é Deus, tá? Só que não é o Deus que a gente está acostumado. É um Deus transcendente, um Deus imanente, ou seja, um Deus que está em tudo que está ao nosso redor, né? É uma parte do todo. Não é superior, não é inferior, está em tudo. Nas árvores eu vejo Deus, em mim eu vejo Deus, no meu semelhante eu vejo Deus. Isso é uma espécie de panteísmo. Deus em tudo.
pan, ó, todos. Nós estamos numa pandemia, demos, povo. Todos os povos estão se infectando, infelizmente, pelo vírus. Então, Spinoza vai ser muito castigado, é um dos filósofos mais castigados nesse período, por esse pensamento que vai contra completamente o que a Igreja Católica pregava, tá? E, por fim, a gente estuda Leibniz e a sua teoria das mônadas, né? Que são substâncias simples que vão formar tudo que existe, que é composto no mundo. A gente dá uma passadinha muito rápida por Leibniz, porque ele não cai muito, mas é interessante ouvir, saber, né, essa teoria. E agora o empirismo. O empirismo, ele vai ser dividido em 4 pensadores. Esses pensadores vão acreditar que a experiência é a base do conhecimento e não a razão. Então a gente começa com Bacon, nome apetitoso, né? Espero que vocês não estejam almoçando agora, ou café da manhã ou qualquer refeição. Chico Toicinho, Francis Bacon, ele vai dizer que a lógica dedutiva aristotélica era falha e que a gente precisa de uma lógica indutiva. Vou explicar isso aqui rapidinho para vocês. Então vamos lá. Quando eu tenho uma lógica dedutiva, no terceiro B, todos os alunos são terríveis, bagunceiros. Joãozinho é do terceiro B. Se todos os alunos do terceiro B são terríveis, Joãozinho saiu do terceiro B, ele é terrível. Todos são terríveis, logo Joãozinho é terrível. Isso é Aristóteles. A partir de Bacon, a gente vai por indução. Então, Joãozinho é terrível, Mariazinha é terrível, Enzozinho é terrível. Se os 3 são terríveis e os 3 são do terceiro B, logo todo o terceiro B é terrível. Eu parto de alguns para o todo. Eu faço o contrário da dedução. Beleza? Locke é um empirista, é um contratualista também, mas a gente estuda mais ele nesse aspecto. O Locke vai dizer que nós somos uma folha em branco. Todo homem é uma folha em branco. Então, explicando Locke. Funciona assim. Eu sou uma folha em branco em que vai sendo carimbadas coisas durante a minha vida. Então, eu nasço sem saber nada. E aí, vem um carimbo da panela quente, queima a minha mão. O carimbo da sorvete é gostoso. Carimbo de tropecei numa pedra. Quando eu passar por uma pedra novamente, eu já sei que eu tropeço, ou posso tropeçar. Quando eu botar a mão na panela novamente, eu sei que eu vou me queimar, por isso eu não coloco, já tenho carimbo. Vi a panela quente, vai acionar o sinal. Quando eu ver sorvete, eu já vou salivar, porque eu sei que é gostoso. Ele vai dizer que essas impressões estão sendo colocadas na vida, a gente não vem com ela já pronta, como no racionalismo acredita que a gente venha com algumas noções, pelo menos, tá? Depois a gente vai ter Berkeley. Berkeley é um cara que poderia ter nascido na atualidade, tá? Ele vai dizer que ser é ser percebido. Então eu olho uma árvore durante algum tempo no jardim da minha casa, a árvore existe. Eu entrei para dentro de casa, ela não existe mais, eu não estou mais olhando. Meio louco, né? Mas ele vai dizer que Deus olha por todas as coisas, o tempo inteiro. Então ela continua a existir, porque Deus está olhando por ela. A árvore, o carro, qualquer coisa. E é uma concepção engraçada, porque a gente hoje só se sente percebido quando nós temos likes, views, etc. Né? Então ser alguém neste mundo de redes virtuais é ser percebido. Se a gente não é percebido, parece que a gente não é ninguém, né? E por último a gente vai ter Hume. Hume vai elevar ao quadrado o empirismo, a empiria e experiência, tá? Então ele vai dizer que só há conhecimento pela experiência. Nem essa do Locke de carimbou em mim que o sorvete é gostoso, eu posso tomar um outro sorvete e é ruim. Então não vem com essa. A experiência tem que ser cotidiana. O hábito é o grande guia da nossa vida, mas não quer dizer que é real. Exemplo. Todo dia de manhã eu acordo e sei que o sol vai aparecer. Ele vai falar, como assim? Quem te garante? Que sol? Pode ser que você acorde um dia e o sol não apareça, esteja uma completa escuridão. Você tem que viver todos os dias para ver se o sol vai aparecer sim. Você fala que vai aparecer porque você está habituado. Não é assim, não. Esse é David Hume.
Já o Locke, ele vai falar, você experimentando, você vai saber se é bom ou não. Tipo a sua mãe, quando te dá fígado. Come, você nunca comeu, não dá pra saber se é bom. O Hume vai falar que você pode comer fígado todos os dias e um dia você achar bom. Vamos pro próximo. O próximo é Kant. Kant é o filósofo mais difícil, que mais cai em vestibular. Então, são aulas e aulas sobre Kant, pelo menos umas 3 aulas. Mas o que a gente tem para dizer aqui dele? Ele vai pegar as duas teorias. Ele vai pegar a teoria racionalista e vai colocar como a priori. Aquilo que já nasce com a gente, que a gente já sabe, que a gente tem alguma noção. E aí, soma com a experiência, com a posteriori. Ah, essa noção que eu tinha é verdade, mas eu preciso comprovar na experiência. Tá? Então ele vai usar as duas. A gente já vai falar de Kant e desse pensamento a priori e a posteriori nas primeiras aulas sobre conhecimento. Não necessariamente só na Idade Moderna. E ele é agnóstico. É uma palavrinha legal, né? A gente gosta de falar, sou agnóstico. Eu, por exemplo, sou mesmo agnóstico. E o que é ser agnóstico? Bom, no meu conceito, eu sou uma pessoa que já passei por algumas religiões e acredito em Deus. Desculpa frustrar os alunos ateus. Mas de uma forma agnóstica. Eu não consigo colocá-lo numa doutrina. Eu acredito. Eu não vou dizer que ele não existe, mas eu não vou ficar aqui atestando a existência dele como ela se dá. Isso é o agnosticismo. E a gente usa muito para religião, mas ele serve para tudo. Não podendo dizer que há vida após a morte, eu não falo do assunto. Não podendo dizer que a gente conhece só a posteriori ou só... Eu não falo do assunto. Então, tudo aquilo que eu não posso discutir, eu não posso comprovar pela experiência, eu sei a priori, tenho uma noção a priori, mas eu não posso comprovar a posteriori, eu não discuto. E, de certa forma, Kant acabou com a metafísica. E aí acabou com a filosofia por um tempo. E a gente vai saber isso quando a gente voltar a estudar, no próximo vídeo, a filosofia contemporânea, tá? Vamos acabar esse slide. Em Kant a gente também estuda a moral. Então ele vai dizer assim, age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. É mais ou menos, faz o certo porque é o certo, mano. Não porque os outros esperam que você faça o certo. Não porque tem um radar te olhando, tá? Não porque tem uma lei que vai te punir. Não porque você vai tomar uma multa. Faz o certo, porque de tanto fazer o certo, você vai achar que é bom. Você não vai querer fazer para o outro aquilo que você não quer que façam para você. Então a moral kantiana, ela é muito forte no sentido de não justificar os fins pelos meios. Vou fazer certo até o fim. Se eu esconder, um amigo meu roubou alguma coisa, eu vou esconder ele na minha casa porque ele é meu amigo. O fim justifica, a nossa amizade justifica que eu o faça. Não justifica, porque o certo é certo para todo mundo. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia contemporânea, tá? Um pouquinho não, um pocão. E aí depois, a gente vai ter algumas conversas sobre aonde usar a filosofia no vestibular, porque a gente acha que é só nas questões objetivas e não é. Ela serve em redação, ela serve de interpretação para muitas questões de outras matérias. E aí eu queria fazer com vocês um exercício, que eu também vou dar no final, como destrinchar uma questão de vestibular, usando contexto, época, assunto ou o próprio filósofo. Mas antes disso eu queria fazer com vocês uma análise que na época que eu fiz esse slide, a gente já tinha fake news, mas não era tão forte assim. Eu dou essa atividade para os alunos do fundamental principalmente, há muitos anos, desde que eu comecei a dar aula, muitos anos. Eu comecei a dar aula há 6 anos, né? Então, desde o início. Que é para vocês entrarem em sites que... Hoje tem muitos, na época só existiu o e-farsas, e-farsas. Hoje existem vários sites de fact-check, checando fatos, tá? Acho que é fact-checking. E eles são sites que pegam notícias de grande circulação e aí eles verificam a veracidade e eles te dão uma conclusão. Ó, isso é verdade, isso não é verdade.
Eu queria que antes de ver o próximo vídeo, tudo bem que eu vou postar os dois mais ou menos juntos, vocês verificassem isso. Dá uma olhadinha no próprio Twitter, eles passam, tem uma conta que só faz isso, ou joga no Google e procura. E tentem procurar notícias que a princípio vocês acreditavam que era verdade, tá? Pra ver se é mesmo, e se não for, o que você sentiu ao ler que não era? E se era, se você sentiu bem a saber que era? Talvez você se choque sabendo que vocês compartilham muitas coisas que não é verdade, tá? Bom, eu vou agradecer as pessoas que estão me ajudando ainda mais com o compartilhamento e principalmente com motivação, gente. Não tem preço. No próximo vídeo, tá bom? Fiquem de boa e até daqui a pouquinho.